A graça e a paz do Senhor esteja na vida de vocês. Estamos aqui, para a glória de Deus, um pouquinho atrasados em alguns minutos, mas porque houve alguns contratempos aqui na organização. Mas estou muito feliz de estar mais uma vez na nossa tarde de conhecimento. Isso mesmo, gente, nós estamos ajustando aqui tamanho, altura, e isso aqui às vezes demora um pouquinho nesse processo. Estamos iniciando tudo muito novo, e eu já quero agora agradecer a participação da nossa querida Elaine Maria, da nossa querida advogada Patrícia, Analissa, Pane. Tudo bem? A paz do Senhor. E eu gostaria agora, sabe, de fazer o quê? Pedir para você já ir compartilhando essa live com mais pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre um tema pouco tocado no momento, mas um tema que tem abordado muitas famílias, tem acontecido. Estou baixando aqui um pouco mais o pedestal, viu, gente? Duína, tudo bem, minha querida Duína, Marluce? Quanto tempo, minha pastora Marluce? A paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal e que a sua casa hoje seja uma casa abençoada, cheia da graça e do poder de Deus. Gente, nós estamos voltando todas as quintas-feiras agora com essa live chamada Tarde de Conhecimento. Sabe por que esse tema? O Espírito Santo me falou muito sobre isso, para a gente falar um pouco sobre a palavra, para a gente discutir alguns assuntos importantes. Esse momento aqui será um momento para você ter crescimento, um momento para a gente poder ter um pouco mais de aprendizado sobre a palavra. E isso vai trazer para mim, para você, algumas oportunidades de discutir assuntos cotidianos, importantes, que vão ajustar o crescimento nosso, tanto na parte emocional, com saúde, tratamos da saúde emocional, como na nossa parte espiritual, e também, né, alguns assuntos no tema familiar. Então eu quero que você já marque aí na sua agenda, para que toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, você pode estar comigo. Nós teremos convidados, nós teremos aqui algumas amigas para discutir alguns assuntos, e eu fazia muitos anos, gente, já tem 2 anos que essa live foi criada, e a gente estava numa escala muito grande, mas em 2023, em outubro de 2023, nós acabamos finalizando ela por alguns outros problemas, mas a partir de agora, quero você aqui conosco, viu, Pati? Vamos discutir assuntos importantes que a mulher, que nós como família, como pessoa, precisamos ter. Então, vai ser momentos muito dinâmicos, a gente vai falar sobre vários assuntos, e eu quero que você traz, inclusive para mim aqui, né, algumas questões. Eu quero que você traga para mim assuntos que você queira ver, que você queira aprender. Minha querida Raíssa, diretamente de Toulouse, gente. Olha, tem gente da Europa aqui comigo, assim como tem gente dos Estados Unidos. A Nelissa, gente, é uma americana, uma coautora nossa, amiga do meu coração, que, olha, Deus está fazendo coisa linda. Gente, o Ministério Chamadas para Curar também está aqui conosco, no perfil do Preparadas. Bênção, Deus. Gente, eu quero pedir perdão. Hoje nós não conseguimos transmitir. Keila, minha querida, diretamente pelo YouTube, porque eu ainda estou precisando alcançar uma quantidade potencial de seguidores mínimas, né, para que a gente possa conseguir transmitir. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi colocar aqui a nossa live no ar no Instagram e também no perfil do Preparados para a Batalha. Para quê? Para que a gente comece a abordar alguns temas e as pessoas comecem, né, a entender o que está acontecendo. Mas eu creio que com a sua ajuda, se você ir lá agora no perfil do Preparadas para a Batalha, você já, aliás, no perfil do YouTube, gente, olha aqui, eu tô falando com tanta gente ao mesmo tempo, você vai me ajudar com isso. Me ajudando como? Se eu pudesse clarear isso aqui, gente, eu não tô conseguindo. Me ajudando curtindo lá
o nosso perfil, curtindo o nosso momento, participando, entrando ali no meu YouTube, Rosiane Damasio, fazendo a sua inscrição. Isso é verdade, gente. Inscrição para nós ali e participando para que a gente alcance a maioria das pessoas. Keila, eu também tô com saudade de você. Você é uma pessoa muito especial. Pastor Júnior que tá aí nos acompanhando. Que Deus abençoe. Mas, gente, sem mais delongas, eu já tô aqui. Eu quero muito chamar você para correr agora, abrir a tua palavra, a Bíblia, porque eu quero tratar de um tema muito importante. Um tema que tá aí em todos os lugares, mas que as pessoas, elas acostumam não querer falar. Nós vamos falar sobre alcoolismo. Isso mesmo. O alcoolismo. Se você tem alguém na tua família que tem problema com álcool, se você conhece alguém que tem problema com álcool, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, chame ela agora. Eu quero que você te dê alguns minutinhos aqui, ó. Eu tô aqui já num outro perfil, compartilhando simultaneamente. Então, eu tô convidando pessoas para entrar aqui agora. E eu quero que você também faça isso. Nós vamos falar sobre alcoolismo, né, fé e espiritualidade. E eu queria já lançar uma pergunta para você, que talvez você aqui queira me responder, porque eu quero que você compartilhe comigo. Alcoolismo é espiritual? Alcoolismo vem da origem espiritual? Essa é a palavra. Eu quero que você agora aí clique nesse botãozinho aqui, ó, nesse aviãozinho, e envie para outras pessoas. Isso mesmo, o tema hoje da nossa live é um tema para impactar pessoas, para movimentar o céu mesmo. E eu quero que você não perca essa oportunidade de já poder contestar. Alcoolismo é espiritual? Essa semana, há dias atrás, a gente falou sobre isso, sabe? E a gente estava discutindo sobre isso e numa roda de conversa. E o álcool hoje ele está tão presente, né? O álcool está presente em tantos lugares, o álcool está presente nas festas. Minha querida Belone, linda, maravilhosa, um beijo especial para você, mulher de Deus, que Deus te abençoe. Olha, Carla, meu amor, muito obrigada. Deus abençoe você por estar aqui. Nora, que Deus abençoe. Olha, e a gente estava conversando sobre isso. O alcoolismo, gente, ele é espiritual? Ontem eu estava falando com uma amiga e a gente estava discutindo também um pouco desse assunto. Pastor Renato, que Deus abençoe. Renato Aquino, que Deus abençoe. Eu tô aqui tomando um cafezinho para dar um gás. Se você quiser tomar o café da tarde comigo, ó, pega a oportunidade. Quem já conhece aí da Europa sabe de onde eu comprei essa xicrinha, né, Raíssa? O alcoolismo, ele tá nas festas, ele tá na balada, ele tá nos bares, nos bar. O álcool, na verdade, não é alcoolismo, né? O álcool, ele tá nos bares, ele está no supermercado. É uma droga, né, chamada droga lícita. Por quê? Porque ela não está proibida. Essa droga, ela não tá sendo uma droga que é proibida pelo governo, mas é uma droga. Márcia, eu pedia para você ligar aqui para mim a tomada, fazendo favor. É uma droga que está aí atingindo famílias, que tem destruído há muitos anos, há muitos séculos, famílias. E tem abatido a alma de muitas pessoas que tentam sair desse vício e não conseguem. E ontem eu conversando com uma das minhas amigas que eu amo muito, que Deus me deu. Gente, eu preciso ligar uma tomada aqui. Só um pouquinho. Ai, gente, me dá um minuto. Pronto, consegui, que estava desinstalando aqui o outro sistema. E eu estava conversando sobre isso. E o Senhor tocou muito no meu coração para falar sobre esse tema. Você sabe por que falar sobre esse tema, meninas? Porque a Rosiane Damasio já foi vítima do álcool. A Rosiane Damasio foi uma mulher que Deus libertou, que Deus curou, que Deus tirou do vale, entendeu? De ossos secos. A Rosiane Damasio, essa mulher que vos fala,
foi uma mulher liberta do álcool. Foi uma mulher que, para a glória do Senhor, o Senhor me alcançou, o Senhor transformou a minha vida. O Senhor mudou a minha história. Olha aqui, tem mais gente falando aqui. A Belone está falando, eu fui. E eu era uma pessoa extremamente alcoólatra. Eu estava começando a contar sobre isso e hoje eu começo a olhar e entender e falar, Jesus, como isso tem uma origem, entendeu? Tão profunda. E aí eu queria que você me respondesse. Alcoolismo é espiritual? O alcoolismo, ela é espiritual? Então eu quero que você agora pegue a sua Bíblia, a tua palavra e vamos mergulhar sobre esse assunto, porque hoje é uma tarde de conhecimento. Isso mesmo, gente. E aproveita que você está aqui, já compartilha essa live com mais pessoas para que a gente alcance mais famílias. Eu quero que você clica aí nesse botãozinho aí do lado, comece a chamar as pessoas para vir acompanhar essa live comigo e nós possamos juntas estar aqui para a glória de Deus. Gente, não faça só isso comigo, não faça só isso sozinha. E eu quero que você comece a colocar aqui as suas mensagens, as suas perguntas e comece a compartilhar. Vamos lá, gente, compartilhe para pelo menos 5 pessoas que você ama, que você conhece, que precisam ouvir essa palavra. Não é um pedido para conseguir like, não. É um pedido para alcançar almas. É um pedido para que você, minha irmã Francisca, linda, maravilhosa, alcance almas. Eu quero que você compartilhe comigo essa live. Então, preste atenção. Alcoolismo é espiritual? O alcoolismo, ele vem da parte espiritual? Eu quero que você leia comigo em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Enquanto você abre a sua palavra, eu tô aqui, ó, tomando meu cafezinho com você. Em Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor ela é muito clara. E ela está dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gente, tem dado tanta contravenção nessa frase, porque o embriagar, ele se torna uma maldição, abrindo portais espirituais. Eu quero que você pode entender, a partir desse texto, quanto Deus nos ama e o quanto o Senhor tem misericórdia da nossa vida. O álcool, ele pode até amenizar a dor. Ele pode até anestesiar aquele sentimento que você está sentindo. Mas ele não é a cura para a tua alma. Ele não é a cura para te trazer a libertação. Por quê? Porque o álcool, ele vem naquele momento te dando aquela falsa alegria, sabe? Aquele momento em que você relaxa. E é por isso que eu quero já olhar para você lá no começo da palavra, lá em Gênesis, né? Quando Noé, depois de sair da arca, ele planta uma vinha e ali ele colhe muitos frutos. E ali ele fica tão feliz com aquilo, ele começa a se alegrar pela primeira plantação, entendeu? E aí ele começa a beber e até o ponto de se embriagar. E quando a gente bebe, a gente perde o sentido. Você começa a falar coisas que você não queria falar. Você abre o teu coração para qualquer pessoa que você não devia abrir. Você fere pessoas que você ama, que você jamais faria se você tivesse no seu sentido comum. Porque o álcool, ele acompanha um espírito maligno. Não o álcool, o alcoolismo. Quando você se embriaga, quando você toma além daquilo que abre um portal para a tua vida. Ah, então você está querendo dizer que eu posso beber, mas eu não posso beber muito. Negativo. A partir do momento que eu tenho esse problema terrível, a partir do momento que eu fui prisioneira desse demônio chamado Zé Pilintra, e que muitas pessoas
que já viveram, já vivenciaram, já participaram, né, de sessões espíritas, tiveram a conexão direta com ele, e fala que ele, a primeira coisa, você pode perceber em rituais malignos, que a primeira coisa que se pede é uma bebida alcoólica. A primeira coisa que se pede são bebidas fortes, porque ela tira o seu sentido, ela tira a sua conexão, ela desliga você do plano espiritual e liga você totalmente à terra. E esse mundo jaz do maligno. Mas essas pessoas que tiveram essas conexões, eu estava vendo um testemunho de uma pastora ainda essa semana, a primeira coisa é beber bebida forte, aquela bebida profunda, aquela bebida que chega a esmagar a alma por dentro e que deixa a pessoa totalmente sem sentido, porque ali você abre um portal. Abrindo esse portal, demônios começam a transicionar, entendeu? Na sua vida. Tem uma pergunta aqui agora, da querida, a nossa amiga a Rayane. Vai lá, Rayane, pode falar com a Rayane. Olha aí, gente, a Maria Raíssa. Pastora, se por exemplo tem um jantar chique e está servindo um vinho para acompanhar o jantar, isso desagrada a Deus? Obrigada. Se você tomar um vinho, o primeiro gole, o segundo gole, e isso já começar a abrir um portal espiritual na tua vida, que você foi viciada em algo, não é que é um pecado para eu estou desagradando a Deus. Você abre um portal espiritual na tua vida com demônios. Se eu consigo tomar um gole de vinho e não me abre nada, se eu não tenho problema com isso, se eu não tenho problema na embriaguez, não é pecado. Porque muitos relatos na Bíblia, a gente vê que o vinho, ele significa alegria, ele significa, na verdade, paz. Mas escuta, se eu prego contra isso, se eu ministro contra isso, se eu tenho problema com isso, e no meu passado, por portas espirituais, se abriram, como eu posso dar legalidade para aquele mesmo demônio que antes me escravizou, entrar novamente na minha vida? É obviamente que eu não vou conseguir lutar com isso. É obviamente que eu não vou conseguir parar na primeira taça. É obviamente que eu não vou dizer não. É obviamente que eu não vou dizer não consigo. Gente, eu era viciada em cerveja, eu bebia demais, muita. A minha família sabe disso. O diabo me escravizava de uma forma tão terrível que havia momentos que eu chegava em casa, isso na minha adolescência, na minha juventude, eu tinha por volta de 18 anos, 19, 20. Eu fiquei por 15 anos afastado dos caminhos do Senhor. E isso foi um vale muito dolorido na minha vida. E eu perdi o sentido a ponto de ficar na porta gritando para pedir para sair, sabe? Os meus pais me trancavam, às vezes eu passeava dentro de casa tirando a roupa e não sabia de nada disso. Tá aí minha irmã que tá aqui, minha irmã Francisca, que sabe disso. Eu dirigia em alta velocidade e não deixava ninguém pegar o carro, porque o diabo queria de qualquer maneira tirar a minha vida. E isso eu colocava a vida de outras pessoas em risco. Os meus pais ajoelhavam orando por mim. E eu às vezes chegava na madrugada, embriagada. E os meus pais diziam, né, orando por mim, clamando pela minha vida. E eu dizia para eles, eu que bebo, vocês que ficam tontos. Eu que bebo e vocês que estão preocupados. Entendeu? Na verdade não era eu falando, mas era aquele espírito que habitava em mim. Aquilo foi uma destruição. Quantos valores, quantas fortunas, tá aí a Belone dizendo, quantas pessoas perderam a sua vida pelo álcool, por não saber dizer não, por não fazer parar. Então eu vou tentar o Senhor, meu Deus. Eu quero que você acompanhe comigo, e eu tô lendo com você a Bíblia em Provérbios, no capítulo 23, versículo 29 a 35. E eu quero que você entenda, porque Provérbios ele traz muito conhecimento, Provérbios ele traz muita sabedoria. Se você entrar comigo aqui no capítulo 23, no versículo 29,
porque a nossa live aqui é caseira, gente. A nossa live aqui não é aquela live que a gente chega lá no estúdio que tem tudo aprimorado. Quem sabe um dia vai estar tudo pronto, né? Nós estamos aqui na Bíblia, ó, juntos, para você entender. Em Provérbios 23, no versículo 29, tá? De 23 a 29, que eu vou ler com você aqui agora, tá? Nós vamos aqui, aliás, é do 29 ao 35, diz assim: para que são os ais? Significa ais, que o provérbio está dizendo aqui, é os ais de dores, tá? Pois, para quem os pesares, os pêsames? Para quem as rixas, as brigas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? Aí responde, olha aqui, para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando a bebida misturada. Aí diz em 31, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho e quando se resplandece no copo, e escoa suavemente. Gente, é tremendo. É tremendo. Aqui em Provérbios, ele está nos dando, do capítulo 23, do versículo 29 a 35, ele está nos dando uma direção, entendeu? De como, Ciane, minha querida psicanalista, para que serve os ais da vida, para que servem as dores, para que servem, gente, as tormentas, são para aqueles que tomam vinho e bebida misturada. Ele está falando de bebida forte. Aqui o Senhor está falando de algo, não é o vinho. A gente canaliza tanto, bebe esse vinho e a ponto de você embriagar e não saber parar. Nessa época da Bíblia usava-se tanto vinho porque não tinha essas drogas agora que são, né, os uísques. Não havia nessa época ainda cerveja, não havia ainda nessa época essas outras bebidas que são misturadas, mas havia bebidas fortes. E aqui o Senhor coloca bem claramente para que serve. Serve para aqueles que andam buscando bebida misturada, todos os ais da vida. Então a Bíblia mostra aqui para mim que a embriaguez, esse é o pecado, viu, Maria? Esse é o pecado, é embriagar. É você sair do seu sentido. A embriaguez, ela vem, entendeu? Também para você com grandes consequências. Ela traz tristezas, entendeu? Ela traz ilusão, ela traz a violência, ela traz o topor da alma, a dor, a angústia da alma, entendeu? Ela traz para você, gente, a embriaguez, nada mais, nada menos do que aquele dia do depois. Para quem já bebeu sabe, eu estou com tamanha ressaca. Aquilo é um topor da alma. Aquilo é o peso da consequência espiritual, das consequências emocionais, das consequências que você fez tanto com o teu corpo como com a tua alma diante do Senhor. Gente, uma pessoa, através do momento que ela começa a se embriagar, ela não consegue fechar as brechas. Ela não consegue, entendeu? Fechar esses pontos. Porque a brecha da dor dela, aonde ela... Você já percebeu? Hoje Satanás tem usado muito a música. Tem músicas que você já toma, tem músicas que você já começa a ouvir, dá aquela vontade de você tomar algo para acompanhar aquela música. Aquela música, o som dela começa a canalizar para você dor, sofrimento, lembranças de coisas que você já não lembra mais. Lembranças de coisas que você já nem queria saber. E essas músicas que fazem tanto sucesso, músicas que remetem traição, músicas que remetem dor profunda na alma, de saudade daquele que você perdeu, que às vezes era um relacionamento narcisista, que estava destruindo você, que estava massacrando você.
Nas letras da música você vê algumas mulheres. Eu estava lendo e eu fiz um estudo recentemente e fiz um curso, sou formada em perfil comportamental, e a gente vê a influência da música também dentro desses perfis. Porque algumas músicas, geralmente voltadas para algumas mulheres, essas músicas, elas trazem o quê? A degradação emocional da mulher. Relata o sofrimento dessa mulher, relata a dor dessa mulher quando ela é abandonada, quando ela é desprezada, e automaticamente remota nela uma vingança de traição ou adultério. E aí você presta atenção, essas músicas fazem tanto sucesso que fazem com que as mulheres, elas se degradam emocionalmente, se degradam fisicamente, se vestindo como prostitutas. E olhe que algumas prostitutas têm mudado as suas vestes. As prostitutas de luxo têm optado em se retalhar mais, porque o inimigo tem trocado as versões. Porque já está tão comum, já está tão fácil o acesso, que não se torna mais para o homem a conquista valiosa. Eu conhecendo alguns homens solteiros e que me relataram isso. Recentemente eu estava em Madrid e conheci um jovem rapaz. Eu e meu esposo com ele, caminhando, e um rapaz de boa aparência, um rapaz muito bem, aparentemente, entendeu? E outra, formado, com a sua vida equilibrada, mas ele tinha um relacionamento, já estava namorando, porém estava ali aguardando sua namorada, e ele estava comentando sobre isso, como está cada dia mais difícil selecionar alguém. Por quê? Porque assim que ele saía, ele não era muito de sair, mas sempre que ele saía, sempre que ele alcançava, ia sair com alguns amigos, ir para algum bar, ia para algum lugar onde tinha muito movimento, o assédio era muito grande. E ele me dizia assim, de um tempo para cá, a gente perdeu um pouco da graça, porque as mulheres, elas começam a mandar telefone, ou elas mesmas chegam na gente e nos intimam. E quando você diz não, a contraversão é ao contrário. O que ela diz? Ela diz que você é um homossexual, não tenho nada contra isso, fala que você não gosta e etc. E ele diz que aquilo entristeceu muitos homens, e é por isso que muitos homens hoje perderam o encanto da caça, porque o que era gostoso antigamente era eles saírem e poder conquistar alguém. E isso a gente vê muito hoje entre os solteiros. Você solteira, você mulher, você homem que deve estar aqui, entendeu? Sabe o que é isso? Então nós precisamos aprender a nos guardar, e através da embriaguez a gente acaba fazendo coisas que você conscientemente jamais faria. Através do momento em que você começa a deixar que a embriaguez e o pecado, e automaticamente esse espírito maligno que nos conduz a fazer coisas insanas, entendeu? Você é levado para lá e para cá. Tem uma coisa muito importante. Eu tô querendo ler aqui em Isaías, no capítulo 1, lembrei aqui da Belone, que tem estudado muito Isaías, uma mulher muito especial. E no capítulo 1, no versículo 1, do versículo 5 ao 6, o Senhor alertava o povo de Isaías, alertava o povo a não se entregar tanto assim. Por quê? Porque lá ele diz assim: toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Olha bem, da planta do pé à cabeça não há nele coisa sã. Porque quando eu me embriago, quando eu me deixo ser conduzido pela embriaguez, eu começo a perder a noção. O Espírito Santo sai de perto. Por quê? O que é de Deus fica em Deus, firmado em Deus. A minha alma cresce, o espírito diminui. E quando a alma te conduz para o caminho errado. A alma é o nosso ego, a alma é o nosso eu. A alma
É eu falando mais alto, é eu dizendo falar, eu faço, eu aconteço. Então, quando eu estou levado pela embriaguez, a minha alma vai falar mais alto, a minha vontade vai fazer mais alto. E o Espírito Santo, que é aquilo que nos convence a não cair no erro, ele se afasta de nós. E quando a alma cresce, as decisões da alma nos traz o quê? Nos traz totalmente desgosto, nos traz angústia, nos traz perca, nos traz muitas coisas que nós não queríamos fazer. A alma, ela é cercada de um ego e de orgulho que Deus não se agrada. A nossa alma, ela tem que ser conduzida pelo nosso espírito. E o nosso espírito está debaixo da autoridade de Deus. É por isso que Deus, ele, em toda a sua palavra, ele começa a nos esclarecer sobre perder essa essência, perder esse controle divino. Porque Satanás, ele não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de ser diabo. Eu e você não precisamos brincar com aquilo que nós não dominamos. Se o álcool me escravizou, se o álcool me dominou no passado, se o álcool me fez pecar, se o álcool abriu portais, se o álcool abriu demandas sobre a minha vida, o que eu devo fazer agora? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Se eu estou num jantar chique, como foi a pergunta da nossa querida Maria, estão servindo vinho, eu começo a beber o vinho, e depois eu tomo mais uma taça, já começo a me sentir alegre, já começo a me sentir fora do meu normal. Se eu sou uma pessoa tímida, eu já começo a ser falante. Se eu sou uma pessoa que eu guardo algum segredo, eu já logo quero contar algum segredo. Isso já é o quê? Você já está perdendo a noção do seu sentido. Você já está abrindo portas, porque quem abre portas sou eu. Quem abre portas sou eu. Quem abre brechas sou eu. E o inimigo, ele não pede. Ele não pede para entrar. Ele simplesmente arromba. Ele destrói a vida. Ele entra para matar, roubar e destruir. Você vê pessoas que dão grandes vexames em lugares públicos. Você vê pessoas que fazem coisas que jamais faria na sua sã consciência. A ponto de chegar um tempo delas se tornarem escravas de si mesma. Porque a primeira coisa que ela acorda, ao acordar no primeiro dia, é o quê? Pensar em tomar aquilo de novo para sanar a sua dor. Porque a vergonha no dia seguinte chega. A vergonha no dia seguinte bate no seu rosto. O Espírito Santo de Deus começa a apontar, porque ele é a sua primeira consciência, dizendo a você, olha, viu o que você fez? Aí sabe o que a pessoa faz quando eu estou viciada? Eu falo por mim, quando eu era viciada no álcool, quando eu era embriagada no álcool, eu já acordava cedo para não passar vergonha, porque eu chegava em casa, eu arrancava a roupa, eu brigava com os meus pais, eu dormia em qualquer lugar, e aí sabe o que acontecia? Ou então eu roubava os carros dos meus pais, eu já levantava cedo, saía de fininho, ia na esquina, comprava uma latinha de cerveja e já tomava de novo, falando que era para combater a ressaca. Não, era o espírito maligno convencendo a minha alma que eu necessitava entregar mais para ele, para tampar a vergonha que eu acabara de cometer. Isso eu falo por experiência própria. Nós somos aprisionados. E a Bíblia, ela reconhece esses estados de angústia profunda, porque o Espírito Santo sabe a dor que bate na alma de quem é escravo do álcool. E com isso, ela remete. Vamos lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 19, aonde está dizendo assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Presta bem atenção. Quando eu ainda não estou completamente entregue ao alcoolismo, a minha alma se abate dentro de mim. Você já percebeu que quem é envolvido com álcool, a pessoa que começa a beber, a primeira coisa que ela começa a falar, a primeira coisa que ela começa a trazer em lembrança é a dor dela,
ela começa a primeira coisa a lembrar de que ninguém a entende, ninguém a compreende, é só uma cerveja, é só uma dose de uísque, é só um pouquinho de cachaça, é só para aliviar o dia, é só para acalmar a minha mente, não é isso? Muitas vezes eu começo devagar, mas por quê? Porque Satanás, ele é dono da mentira e ele mente para você dizendo, é só um pouquinho, é só uma dosezinha, é só um golinho. Por quê? Porque é nesse pouquinho que ele entra, é nessa flecha dessa porta que ele entra. Mas hoje o Senhor está me levantando aqui para dizer para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se você hoje tem orado por alguém, se você hoje tem clamado por alguém da tua casa, se hoje você tem clamado por alguém da tua família, que está precisando ser liberto dessa escravidão, que está precisando ser liberto desse espírito aprisionador, que engana, que cativa, que mente, que destrói, eu venho te dizer aqui agora, o Senhor é a nossa solução, o Senhor é o teu socorro, Ele vai entrar por ti, Ele já começa a entrar nessa causa agora, Ele começa a entrar agora e quebrar todos os altares malignos que foram construídos em volta desse ser, e quebrar em volta da sua vida, quebrar em volta da tua família, quebrar em volta de você. Ei, não seja mais enganado por si mesmo, não seja mais enganado por aquele que tomou o domínio sobre ti há muitos anos. O Senhor é o teu Deus, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é aquele que entra na tua casa, começa a trazer libertação, começa a trazer restauração nessa tarde. Eu quero que você entenda que Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, e quando Jesus chega, não há espírito de alcoolismo que permaneça em pé, porque ele sai, ele bate em retirada, o Senhor o amarra, o Senhor o leva para a profundeza do abismo, onde ele jamais deveria ter saído. Portas serão fechadas agora em nome de Jesus. Eu começo a profetizar que haverá sobre você uma força do Espírito de Deus, uma força do Espírito Santo, para trazer sobre você entendimento, para trazer sobre você discernimento, para trazer sobre você alegria, para trazer sobre você virtude do Senhor. Aleluia! Você está pensando que é difícil lidar com isso, né? Não. O Senhor é tua força. A partir de hoje, você vai pedir para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, a entrar na tua vida, a começar a entrar sobre você. E Ele vai começar a te dar força, Ele vai começar a te dar entendimento. E a partir de hoje, você vai entender, você vai começar a declarar sobre a vida dessa pessoa, que nenhuma arma preparada contra a vida dela prosperará. Se Satanás está preparando laço de alcoolismo, se Satanás está preparando laço, entendeu? De destruição, de morte, através dessa porta, essa porta hoje, eu declaro em nome de Jesus, será fechada. Essa porta hoje, em nome de Jesus, está sendo dissipada. Essa porta hoje, em nome de Jesus, está sendo destruída na sua casa, na sua família, através de você. É você que está aqui nessa live, será usada para a glória de Deus. Você nesta live será usada para a glória do Senhor, para quebrar grilhões, para destruir cadeias no nome de Jesus e trazer a libertação para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para os teus descendentes, para os teus irmãos, para a tua história. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar, eu quero que você comece a declarar, em nome de Jesus. Se você tem alguém da sua família, você vai começar a declarar agora o nome dessa pessoa e dizer, em nome de Jesus, eu declaro, Espírito do Zé Pilinta, vai saindo da vida dela, vai saindo da vida dele, vai saindo agora em nome de Jesus. Eu não autorizo através da minha vida, porque eu sou santificada em Deus. Através da minha vida, eu começo a santificar os
meus, eu começo a santificar a minha família, eu começo a santificar os meus filhos, eu começo a santificar a vida dos meus amigos, daqueles que me cercam, em nome de Jesus. Eles verão a glória de Deus sobre mim, e nenhuma potestade, nenhum principado, nenhum espírito maligno dominará através do álcool, através da bebida forte, através de nenhuma entrada na minha casa, nenhuma droga. Eu quero dizer agora, nenhuma droga lícita, nenhuma droga ilícita aprisionará os seus filhos, aprisionará o seu esposo, aprisionará a sua família, aprisionará os teus, porque o Senhor diz na sua palavra em Isaías, no capítulo 54 diz, sim, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E você vai usar essa palavra orando a Bíblia, dizendo, nenhuma ferramenta preparada sobre a minha família prosperará, porque através de mim, a minha família conhecerá o Senhor dos exércitos, os reis dos reis, o meu pastor, o meu amigo, aquele que entra na casa, aquele que transforma a história, aquele que muda, aquele que faz um alcoólatra pregar a tua palavra e dizer que ele liberta, aquele que muda o cativo, aquele que tira do cativeiro e coloca para ser liberto, trazendo a luz sobre a vida, trazendo autoridade, trazendo força, trazendo fé e equilíbrio sobre uma família, aleluia. Em nome de Jesus eu quero decretar sobre a sua vida, em nome de Jesus eu quero decretar sobre a tua família, em nome de Jesus eu quero decretar sobre os seus filhos, em nome de Jesus eu quero decretar sobre a sua geração, em nome de Jesus, aleluia. Deus é fiel para cumprir infinitamente mais, aleluia. Você sabe por quê? Se o Senhor, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, Deus também traz a libertação até 1000 gerações. 1000 gerações. E se você que está aí me ouvindo agora, tem alguém que está sofrendo disso, eu quero que você comece a declarar o perdão de Deus sobre essa vida. Começa a pedir perdão. Senhor, eu quero pedir perdão pela minha geração, Senhor. Eu quero pedir perdão, Senhor, pelo pecado dos meus pais, dos meus avós, dos meus antepassados, que não entendiam a tua palavra, que não conheciam o teu amor, que não entenderam, Senhor, sobre o Senhor mesmo, que não sabia, Senhor Jesus, que isso, Senhor, abria portais espirituais. Eu quero, Senhor Jesus querido, declarar a libertação para minha parentela. E eu começo, Senhor, a pedir perdão. Eu me arrependo do pecado da embriaguez. Eu me arrependo. Começa a declarar aí agora. Começa a declarar aí agora. Pode falar em alto e bom tom. Eu me arrependo do pecado da embriaguez. Eu renuncio o alcoolismo na minha família. Eu renuncio as drogas na minha família. Eu rejeito toda a atuação do mal sobre a minha história, porque a partir de hoje eu faço, Senhor, através da sua palavra sobre mim, em nome de Jesus, uma aliança contigo, uma aliança de cura, uma aliança de transformação, uma aliança, aleluia, que vai trazer vida nova sobre a minha família. Você tem autoridade. Porque a partir do momento que você se torna filha do Senhor, a partir do momento que você se torna, entendeu? Aquela que está debaixo das asas, filho e filha do Senhor, o Senhor começa a trazer a libertação. Eu estava ainda, assim que eu voltei para a casa do Senhor, tomada por esses espíritos malignos, cheia ainda de coisas para serem libertas. E uma pastora que cuidou muito de mim, pastora Betânia Gomes, nunca esqueço dessa mulher. Amo ela de paixão, porque foi uma mulher que lutou muito pela minha vida, e a gente tem que dar honra a quem tem honra. Essa mulher não desistiu de mim. Essa mulher não desistiu dos meus primeiros passos. Essa mulher não desistiu dos meus nãos.
E o Senhor a enviava e ela tinha força, ela tinha autoridade. Ela declarava: Rosiane, eu sei que você está aí. Rosiane, eu sei porque o Senhor me disse que você está aí. Rosiane. E eu, às vezes, negava que essa mulher chegasse na minha casa. Às vezes eu batia a porta. Então não se preocupa. Se você começar a pregar para alguém da tua família e essa pessoa não quiser te ouvir. Não se preocupa se o Senhor te enviar um colega, um amigo, um conhecido para você falar do amor dele e essa pessoa começar a fugir de você. Não se preocupa, não desista. Não desista, porque é o fruto que Deus está entregando nas suas mãos para você cuidar. É a árvore que está plantada e que ainda não está gerando fruto, que você precisa limpar, que você precisa cuidar para poder florescer e frutificar para o reino. A pastora Betânia batia na minha porta. E ela conta também que muitas vezes ela falava: Jesus, ela não quer me receber. Jesus, eu sei que ela está lá, mas ela manda dizer, Senhor, que ela não está. Senhor, como eu posso, Senhor Jesus querido, alcançar essa vida que o Senhor está falando para me alcançar? Senhor, como eu posso fazer se ela não quer? Mas você sabe o que acontecia? Jesus falava: volta lá. Ela está escrava. Volta lá. Ela vai ser liberta. Porque quando eu bebia, eu já não sabia mais o que eu fazia. Quando eu bebia, eu já não dominava mais os meus sentidos. Quando eu bebia, a partir do primeiro gole, eu já era dominada pela pombagira. Vocês falam de espíritos malignos, mas existe sim. O Zé Pilintra pedia a primeira dose. E ali ele consumia, porque ninguém conseguia beber comigo. Tem famílias que você senta. Eu conheço algumas famílias que infelizmente eu já profetizo que vão ser libertas, que eles começam a beber e parece que eles não vão parar. E bebem, parece que não vão parar. E eu já oro, meu esposo, sobre a sua família, sobre isso. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Zé Pilintra pede. Só que aí acontece o quê? Entrava na vida da Rosiane o espírito de pombagira. E aí começava a agir, a seduzir, a fazer coisas que ela jamais faria. No seu sentido normal, na sua intelectualidade, no seu conhecimento. Deus me deu muitas vitórias. Mas ao mesmo tempo, eu jogava tudo na mão do inimigo. Quantos bens foram desperdiçados pelo álcool? Quantas coisas foram perdidas? Quantas coisas foram destruídas? Quantas vezes eu magoei a pessoa que mais me amava, que era meu pai, com palavras que jamais eu falaria, porque eu era para ele a menina dos seus olhos. Mas o Senhor me perdoou de tudo isso. O Senhor me amou. E o joelho dos meus pais é fruto de oração. O fruto de oração, o joelho dos meus pais me trouxeram de volta. O joelho dos meus pais me alcançaram. A minha mãe pediu oração na igreja e o joelho das irmãs que oraram por mim, os irmãos que oraram por mim me alcançaram. Então não desista de quem você está orando, não desista de pedir oração por quem você ama, porque o Senhor vai entrar ali, o Senhor vai tirar das garras de Satanás. Eu vejo Deus hoje entrando na vida de pessoas aqui que estão clamando por alguém que ama, e o Senhor está arrancando das garras de Satanás para um processo de cura. Eu ministro agora, não desista. Não desista, porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para conduzir para um caminho correto. E pastora Betânia não desistia de mim. E ela batia na porta. E quando eu entrei e abri a porta a primeira vez, essa mulher orou com tanta autoridade e espíritos malignos começaram a sair.
Muitas e muitas vezes houve manifestações de risos, de chacoalhices, porque queria envergonhá-la, mas ela sabia em quem ela estava, para a glória de Deus. Então você entenda, se santifique mais, busque mais, porque o Senhor trará sobre você autoridade e graça para vencer o maligno. Aleluia! Você sabe o que diz o caminho da libertação? O caminho da libertação, para você entender dentro do alcoolismo, vem através da fé. Porque o Senhor está dizendo assim em João 8, eu quero ler com você, no João 8, capítulo 38, se você puder aí, já marca no seu capítulo, porque você vai ler esse livro. Quando você chegar na tua casa, quando você estiver orando por essa pessoa, eu quero que você aprenda a ler. Não há nenhum espírito maligno que fique diante do poder da palavra de Deus. É por isso que o Senhor fala, fecha as portas, fecha as brechas. E comece a orar a palavra. A oração da palavra, ela tem autoridade no céu e na terra. Aleluia, para quebrar grilhões e cadeias. E aqui, em João 8, no versículo 36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta bem atenção. Se você deixarmos Jesus entrar, a libertação começa. A Rosiane, quando abre a porta a primeira vez, a pastora Betânia não entrou sozinha. Jesus entrou. Jesus chegou. E mesmo eu aceitando Jesus assim, gente, querendo enganar ela para ela ir embora. Eu lembro que eu disse assim, eu vou aceitar logo para essa mulher ir embora e parar de bater na minha porta. Mas você sabe o que Jesus fez comigo? Ah, é assim que você quer? Jesus é lindo, eu já cheguei, eu já entrei. E ali começou um processo de libertação. Quase toda semana ela estava lá orando por mim. E aquele momento começou a acontecer. E o Senhor começou a me despertar. E eu continuei um tempo na casa do Senhor. Ainda que muitas vezes eu saía dali para beber, gente. E eu ontem compartilhei esse testemunho com alguém. E essa pessoa entendeu o poder da graça de Deus. A libertação chegou num dia que eu menos esperava. Os espíritos malignos começaram a perder a força e domínio sobre a minha vida, porque Deus é maior. Potestades e principados que dominavam a minha história. Legiões de demônios que estavam sobre a minha vida, aprisionando essa mulher. Essa mulher que vos fala aqui. Começaram a bater em retirada. E um dia eu saio da igreja, eu saio de um culto. Eu fazia campanhas de orações. E eu saindo dessa campanha de oração, eu resolvi parar num bar para tomar a primeira cerveja. E ali o Senhor envergonhou Satanás. Quando eu sento para tomar a primeira cerveja juntamente com meu esposo pediu um suco, porque meu esposo nunca mais tomou uma cerveja quando conheceu a Jesus. Quando ele reconciliou com Deus naquele primeiro dia, ele falou, de hoje em diante eu não ponho álcool na minha boca. E o meu esposo então firme, mas orando por mim. Presta atenção, não adianta você ficar falando para a pessoa. Não adianta você ficar impugnando a pessoa. Não adianta você ficar jogando na cara dela. Olha, você aceitou Jesus, para com isso. Não adianta. Porque quem liberta é o Senhor. Aqui está dizendo, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem traz a libertação e a libertação real é Jesus. É o Senhor dos Exércitos, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim, por você. E ele desceu no inferno, tomou a chave da morte, venceu Satanás, pisou na cabeça da serpente, subiu ao céu, está sentado ao trono de Deus Pai Todo-Poderoso. E o seu nome está colocado acima de todo nome. E não existe nome acima do nome de Jesus. Nem no céu, nem na terra, e nem debaixo dela.
Então quem vai trazer a libertação é Jesus. Não fale, apenas ore. Apenas fala e direciona palavras em oração certa. E você vai dizer: eu profetizo sobre esta vida, que Jesus está chegando, e Jesus, quando chega, verdadeiramente ela é liberta. Comece a orar: Senhor, eu apresento a vida de fulana, de ciclana, de Beltrano. Assim foi acontecendo, porque a pastora Betânia, ela me ensinou muito. E quando eu estava lá sentado na mesa, que serviram um balde de cerveja para o meu esposo e um suco para mim, eu ainda, aquele espírito que dominava a minha vida, quis diminuir a pessoa do meu esposo, que era maior do que eu. E eu disse assim, olhando, eu lembro como se fosse hoje, o espírito maligno falou na minha boca: esse aí é um frouxo, ele não bebe não, quem bebe sou eu, traz aqui a cerveja para mim. Quando eu disse isso, o Senhor me constrangiu no meio daquele bar. Parece que todas as pessoas que estavam em minha volta pararam, olharam para mim, e eu senti uma vergonha como eu nunca senti na minha vida até hoje. Eu senti uma vergonha tamanha, eu senti uma vergonha tão grande, que eu não tinha palavras, eu não tinha condições, entendeu, de falar mais nada, e eu baixei a minha cabeça. Então o garçom levemente colocou o copo de suco pro meu esposo e trouxe os baldes de cerveja na minha frente e me serviu. Quando ele me serviu, eu não consegui tomar nem o primeiro gole. Porque a vergonha de Deus foi tamanha. Deus me sentiu envergonhada ali, houve uma libertação. Ali o Senhor quebrou, o Senhor disse: basta, Satanás. Chega de escravizar a minha filha. Hoje eu trago a libertação sobre ela. Basta. Cadeias desmoronaram porque meu esposo orava, pastores oravam. Eu estava ali enfraquecida, mas o Senhor ali naquele dia trouxe a libertação para minha vida. E eu disse ao meu esposo: a partir de agora, pague essa conta, vamos embora. Eu não bebo mais. E para a glória de Deus, fazem mais de 23 anos que essa história aconteceu. Falam mais de 23 anos que eu fui liberta. E hoje eu sei que o meu Redentor vive. E isso acontece porque eu, que vivi escrava por 15 anos, o Senhor me libertou. Foram anos de escravidão, foi dos meus 15 anos de idade até meus 30 anos. Foram anos de escravidão. Foram anos de sofrimento, foram anos de percas que eu tive, foram anos da minha juventude que eu deixei para trás, que escravizaram a minha história. Eu recebi um salário alto, eu ganhava muito bem, mas tudo era consumido no álcool e na droga. A droga que entra na casa, a droga que entra na família, a droga que entra nos lares, a droga que destrói a vida das pessoas, as drogas que entram sutilmente através de um copo de cerveja. E às vezes o pai induz o filho, às vezes a mãe induz o filho, e a gente não entende. A partir do momento que as brechas começam a ser fechadas na sua vida, o Espírito Santo entra. Porque o alcoolismo, ele pode ser uma fortaleza espiritual e emocional. Eu não estou tirando a emoção, mas existe um poder em Cristo Jesus que pode romper todas as coisas, que quebra todas as cadeias, que quebra todos os grilhões, como está escrito lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 25, aonde o Senhor diz assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Você sabe o que aconteceu? Eu sou prova viva. Aquela escravidão onde o Senhor me usou. O Senhor hoje me capacitou para dizer: ei, você que sofre com alcoolismo, você que está me ouvindo aqui agora, você que está achando que não tem mais jeito, eu quero dizer: tem jeito sim, porque o Senhor me libertou e o Senhor restituiu todos os anos que o gafanhoto me roubou. O Senhor tem restituído a minha vida
dia após dia. Minhas filhas têm sido abençoadas, minha família tem sido abençoada, minha mãe tem sido guardada com o sangue do Senhor, minha família tem sido enriquecida. Tudo aquilo que Satanás me roubou, o Senhor restituiu. Sabe o que o Senhor restituiu em mim? A primeira coisa que o Senhor trouxe como restituição na minha vida, sabe o que foi? A hombridade. O Senhor trouxe para mim uma honra. Eu casei com um homem que me honrou. A mulher que era desonrada, solteira, andava nos bares pelas madrugadas, chegava em casa às 7 horas da manhã, saía na sexta, voltava numa segunda, não tinha compromisso com a sua filha, não tinha compromisso com a sua casa, não tinha compromisso com a tua família. Ei, essa mulher hoje que vos fala está aqui dizendo: o Senhor restituiu a minha vida, o Senhor me trouxe uma aliança no céu, uma aliança na terra, honrou o meu nome, e hoje eu ando pregando a palavra para dizer que o Senhor, Ele vive e reina, e Ele tira da escravidão e do medo todo aquele, aleluia, cantarabassuriandelamanaya, que clamar pelo teu nome. E eu quero dizer para você, Deus, Ele é fiel, Ele restaura aquilo que o vício roubou de você. Ei, eu posso falar, Ele restaura a sua identidade. O Senhor restaurou a minha identidade. O Senhor me capacitou, o Senhor trouxe força para mim. E eu quero dizer para você, como o Senhor restituiu a minha vida, Ele também pode restituir a sua. E eu quero agora que você preste bem atenção. Se você ou alguém que ama está aprisionado ou está tentando, aleluia, calar a alma através do álcool, através do alcoolismo, através da droga, tá entendendo? Através de alguma coisa que está anestesiando apenas por um tempo, eu quero orar por você agora. Eu quero agora que você represente essa pessoa, aleluia. Orecanta labassuri andelemanaias, chorecanta lamanaias. Mas primeiro eu quero dizer para você, você acredita que o Senhor pode libertar? Você acredita que o Senhor pode restaurar? Você acredita que Deus, aleluia, mesmo, aleluia, a pessoa tendo uma raiz profunda no seu emocional, no qual fez ela entrar nos vícios, essa raiz pode ser restaurada? Essa raiz pode ser curada, porque Deus pode usar você, como usou a pastora Betânia, para limpar a minha raiz. Essa mulher não desistiu de mim, essa mulher batia na minha porta toda semana, essa mulher sentava na minha mesa e começava a trazer a palavra, e mesmo que eu ficasse assim, às vezes eu não estava nem querendo prestar atenção, e ela dizia assim: olha aqui, eu só vim por um tempo, e se você ficar demorando vai ser pior, então você quer que eu vou embora? Ouve o que eu estou dizendo para você. E ela parava ali, me entregava a palavra, fazia eu acompanhar a palavra, ela cuidou das raízes. Ela foi a jardineira, ou o jardineiro que você vai ser para cuidar da raiz de alguém. Não desista, porque o Senhor faz infinitamente mais. Aleluia. Você está aqui ouvindo essa palavra, você está representando alguém que você ama, alguém que você se preocupa, alguém que você quer ver a glória de Deus, aleluia, transformando a vida dela. Então é por isso que eu quero dizer para você, se prepare. Eu quero orar por você, eu quero orar por essa pessoa, eu quero orar pela tua família, eu quero orar, aleluia, para que você seja a boca de Deus no meio da sua casa. E a partir de agora você vai renunciar comigo todo espírito maligno que veio de gerações, acompanhando gerações, que veio trazendo maldição sobre a sua casa, que veio trazendo prostituição, que veio trazendo medo, que veio trazendo dor, sofrimento, rejeição, que veio trazendo, aleluia, sentimentos que te levam para a escravidão. Para a escravidão, muitas vezes do álcool, muitas vezes a procura de algo que não vai te encher de verdade, que vai ser temporário, que vai passar e depois você vai se arrepender, ou você tem alguém que você vai ensinar isso. Eu quero dizer
Você como mulher de Deus, como homem de Deus que está aqui me acompanhando, você vai representar essa pessoa. Você que talvez está sofrendo com isso e vai ouvir essa mensagem, você vai decretar para você: ah, Rosiane, eu não tenho fé, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Não se preocupe. O Deus que eu conheço, Jesus, o libertador, o restaurador, aquele que liberta, aquele que cativa, aquele, aleluia, que traz sobre nós a cura e a restauração. Ele está aí e ele está te ouvindo e ele está sabendo qual é o tamanho da tua força, qual é o tamanho da tua pequenez. E é por isso que ele diz: não tema, meu filho, minha filha, eu sou contigo, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Tu és a menina dos meus olhos, tu és aquele que vai, aleluia, pregar o evangelho nos quatro cantos dessa terra. Alabassorecanta lamanaias. Eu quero que você entenda. Se Satanás tem roubado da sua casa, da sua família ou de quem você ama os melhores dias de vida, o Senhor traz a restituição destes dias. O Senhor renova as forças. Através da libertação, o Senhor renova as forças. O Senhor traz de volta tudo aquilo que foi perdido. O Senhor restitui, porque o Deus que nós conhecemos, o Deus, aleluia, que nós, aleluia, declaramos, o Deus que fortalece aquele que está cansado, ele está aí para trazer libertação, aleluia. Esse Deus que quebra tudo, esse Deus destrói tudo, pega tudo que é quebrado, pega tudo que é destruído, pega tudo, entendeu, que é inútil e faz tudo restaurado de novo, faz tudo novamente ser, aleluia, aleluia, transformado. Deus vai trazer força, Deus vai trazer mentalidade nova, Deus vai trazer renovo, Deus vai trazer consolo, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer alegria, Deus vai trazer força e equilíbrio emocional para a tua vida. Para a vida daquele que você está aí representando, da vida daquele que você está orando. E eu quero que agora, neste momento, você feche os seus olhos onde você estiver. E você agora, em nome de Jesus, comece a orar comigo. Porque eu vou fazer uma oração forte e poderosa. E com um ato de fé, eu quero que você acompanhe. Pegue sim, se você quiser, uma roupa de uma pessoa. Faça ato de fé, ato de fé. Isso não é domínio, não é equilíbrio, mas você pode representá-la. E você vai fechar seus olhos onde você estiver agora. E você vai representar essa pessoa. Você vai dizer agora em alto montão: Senhor, eu represento a pessoa fulano de tal. Eu represento a minha parentela, eu represento a minha família, eu represento o Senhor Jesus querido, aqui agora, meu irmão, a minha irmã, eu represento meu pai, eu represento minha mãe, eu represento meu avô, minha avó. Traz a memória do Senhor, aquilo que você quer, e você, em nome de Jesus, vai começar a dizer que está quebrado, está anulado toda a atuação das trevas, toda a atuação do mal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui agora, Senhor, apresentando a vida dessas pessoas que aqui se encontram. Deus, Tu és o Deus que faz infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei, Senhor Jesus, sobre a nossa vida. E hoje, Jesus querido, o Senhor, Senhor Jesus querido, nos colocou aqui para falar desse tema tão profundo, esse tema que tem machucado, que tem destruído tantas famílias, que tem destruído tantos lares, que tem destruído tantas vidas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, mas o Senhor é o Deus que reconstrói, o Senhor é o Deus que pega tudo que é quebrado e faz tudo diferente, o Senhor é o Deus, Senhor Jesus querido, que traz, Senhor Jesus querido, tudo novo, o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, o Senhor é o Deus, Senhor, que move cadeias, quebra os grilhões, destrói, Senhor, potestades, principados, Pai querido, que domina lugares, que domina, Senhor Jesus querido,
querido, a vida, Senhor Jesus querido, e situações de família. E agora, Senhor, diante do Senhor, eu quero orar, Senhor Jesus querido, por essa vida que está representando, Senhor, o seu familiar. Senhor Jesus querido, eu repreendo todo espírito, Senhor Jesus querido, que está impedindo essa pessoa de fluir, de conhecer o teu nome. Senhor, todo espírito maligno, todo espírito tranca-rua miserável, todo espírito maligno, enxucaveira, que está tentando levar para a morte, todo espírito de morte, eu repreendo agora. Eu vejo agora espírito de morte. Eu repreendo agora desta casa, desta família. Eu repreendo agora todo espírito de beberrice, todo espírito que tem induzido essa pessoa ao alcoolismo, que tem levado a pessoa ao alcoolismo. Zé Pilintra, eu te repreendo agora em nome de Jesus, desta casa, desta família, desta geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te repreendo. Vai saindo, vai batendo em retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora sobre a vida, aleluia, labachore canta, lamanaia dessa pessoa, todo espírito de prostituição, todo espírito de engano, todo espírito de adultério, em nome de Jesus, bate em retirada, vai saindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recova labassuriande canta, lamanaia, quebra agora todos os grilhões, quebra agora todas as cadeias, quebra agora labassore canta, lamanaia. Camila, Deus está entrando na sua casa. Deus está entrando aí no meio da tua família. Deus vai agora, Labachore canta, fazer um reboliço. Belone, Deus resgata, Labachore canta, Lamanaia, aquilo que já foi perdido, traz de volta tudo aquilo, Labassúria, que você perdeu. Jennifer, Labassuri ande canta, Labachore canta, Lemanaia. Deus quebra, Deus levanta, Rebacanta, Labassúria, você, Recanta, Lamalaia, para em nome de Jesus dar ordem a respeito dos teus, para quebrar maldições familiares, que tem aprisionado tua família há anos, voltado para o álcool. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem da bassurianda colocado medo, que tem colocado labassurianda lá em depressão, que tem colocado labassurianda angústia e sofrimento, fazendo com que essa pessoa se sinta sozinho, que sinta labassurianda sozinha, debacanta labassuri aprisionada, labassurianda procurando solução, labassurianda em anestesia através de bebidas. Em nome de Jesus eu te repreendo. Vai batendo em retirada, vai saindo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai batendo em retirada agora. Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus e não volte mais. Sai em nome de Jesus e não volte mais. É uma ordem, é um comando. Senhor, dá força, Senhor. Dá força para aquela que tem se levantado aqui. E tem, Senhor Jesus, Mônica, labassurianda no meio da tua família. Deus vai te usar, Deus vai te levantar. E canta labassurianda de forma extraordinária para libertar cativos, para tirar, e canta lamanaia, prisão. Ricova labassurianda elemanaia. Se posicione, porque Deus quer mais. Dere canta labassuria. Maria, labachame, canta, labassuri, andelemanaia. Rebeca, labassuri, canta, lamanaia. Deus vai te usar de forma extraordinária. Abra a tua boca, deixa Deus falar. Deus tem algo contigo. Deus tem algo grande. Lebassuri, ande, canta, lamanaia. Mergulhe mais no conhecimento da palavra. Entregue mais do Senhor. Fale mais do amor de Deus. Decanta, lamanaia. Vocês já estão prontos, estão recebendo o chamado. O coração tem queimado e tem medo, mas hoje eu repreendo todo espírito do medo. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece. Fortalece, Senhor, o cansado. Fortalece aquele, Senhor, que não tem vigor, porque a sua palavra diz que é o Senhor que fortalece o cansado, dá força àquele que não tem vigor e faz ele, Senhor, voar como águia. Então, Senhor, faz, Senhor Jesus querido, infinitamente mais. Faz, Senhor, infinitamente mais do que eles pedem, do que, Senhor, eles estão pensando, porque nós sabemos, Senhor, que a glória da última casa será maior do que a primeira, e eu declaro vitória, como aconteceu na minha vida, sobre a vida dessas pessoas. Eu declaro libertação, eu declaro, aleluia, renovo, aleluia, e consolo. Porque Deus está entrando em casas aqui, você está sentindo a presença do Senhor.
Deus toma você pela mão direita. E Deus manda te dizer que é contigo. O Senhor manda te dizer que é com você. Não desanime, não se desespere. Ele está diante de ti nessa peleja. E o Senhor manda te dizer que nessa causa você não vai ter que pelejar. É o Senhor. Ele entra lá, bassuriando, ele bastore, canta lá, manaia, no meio dos teus e começa a quebrar cadeias e grilhões, correntes fortes. Gente, Deus me mostra aquelas correntes como se fossem correntes de navios, bem grandes, bem grossas, sendo destruídas, sendo quebradas, sendo aniquiladas. Anjos com espada desembanhadas, da cantalabassurianda lá, e entra agora na tua casa. E começa a passear aí. Você sabe que eu estou falando contigo. Deus não está me dando o nome dessa pessoa, mas está me falando que essa pessoa está sentindo essa presença. Então não tenha medo, não se desespere, porque é o Senhor. O Senhor vai visitar ainda Labassurianda esta noite a sua casa e vai mostrar que Ele é Deus contigo. Não se esmureça, porque Deus, Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Essa presença de Deus já está aí. Você está sentindo. Você está sentindo o coração batendo mais forte. Você está sentindo. Não tenha medo, porque é Deus te visitando, é Deus falando contigo, é Deus te fortalecendo, é Deus te renovando, é Deus dizendo para você: ei, eu entrei nessa causa com você, eu entrei nessa causa por você, eu entrei nesta causa e irei fazer, para que os teus saibas que a tua casa, a tua geração será escolhida, e andarás por 4 cantos dessa terra, dizendo que eu sou o Deus que faço, o Deus que liberto e o Deus que transformo e mudo gerações e gerações, para que a glória dele permaneça e o nome dele seja glorificado todo sempre. Amém, amém, amém. Alabalabasore canta laia. Ricotelebassurianda laia. Que presença é essa? Que presença é essa? Labaxome cantelemanaias. Como Deus está fazendo coisas grandes. Se entregue, confia ao Senhor. Ele te ama, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E se você agora que entrou nessa live e não conhece Jesus e ainda não, aleluia, não fez um pacto com Ele, eu preciso falar contigo. Eu preciso dizer para você que aí onde você está, que aí no seu cantinho onde você está me ouvindo, que aí onde você parou uns minutos para me ouvir, o Senhor está te chamando, está dizendo: ei, eu estou aqui. Ei, é o momento agora de você entregar a tua vida. É o momento agora de você fazer, aleluia, um pacto comigo. É o momento agora, labassuriande canta lamanaias, de você renunciar a você mesmo, lebassuriande canta, e deixar que eu conduza a sua vida. É o momento agora de você deixar, canta lá, manaias, que eu faça da sua história uma nova história, que eu faça da sua vida um novo começo, que eu faça da sua vida, labassuriande lemanai, um novo propósito, um novo projeto. E agora eu quero Labassuri entrar, mas você precisa abrir a porta para que eu entre. Você precisa abrir a porta para que eu chegue. Ele canta Lamanai, não temas, porque eu vou fazer tudo novo. Eu vou fazer tudo novo, Labassurianda. Não vai sentir falta, Labassurianda, daquilo que te alegra momentaneamente. Você vai sentir uma alegria, Labassurianda, mesmo em momentos difíceis. Você vai saber, e canta Lamanai, Labassurianda, e canta Lamanai, que eu faço.
Que eu sou o Deus que ajudo, que eu sou o Deus que fortaleço, que eu sou o Deus que ensino, que eu sou o Deus que dá sabedoria, que eu sou o Deus que transbordo, que eu sou o Deus que faz novo, tudo de novo. E eu quero dizer para essa pessoa agora, se você está aí, eu preciso que você levante a sua mão. Eu preciso que você levante a sua mão e não tenha medo, não se preocupe. Não, mas e como vai ser minha vida daqui pra frente? E agora eu vou ter que ser crente? Ei, crente até o diabo canta lá, bassuriando, elemanaia. O Senhor quer um pacto com você, o Senhor quer um pacto contigo. Ele quer liberdade para entrar na sua vida e tirar você do cativeiro e tirar você, lebassuriando, elemanaia, daquilo que tem feito você voltar e voltar e voltar nos mesmos ciclos. Ei, o Senhor está pedindo agora, mas eu já sou crente, eu já conheço Jesus, eu não sei, mas o Senhor está mandando eu dizer para você, mesmo que você conhece, faça um pacto com Ele agora. Você sabe por quê? Tem ciclos aqui que o Senhor me mostra que estão sendo repetitivos. Vira ano, vira coisas, passa momentos, passa meses, você está voltando à mesma história, e aí você fala, Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, eu tenho Senhor Jesus e nada acontece. Ei, é necessário abrir mão de você mesmo, o Senhor manda eu te dizer. É necessário, labassurianda, nessa tarde. O Senhor quer fazer um pacto com você. O Senhor quer fazer um pacto com você. Então agora abra o seu coração e diz, Senhor, entra aqui. Senhor, eu não sou nada. Fala o seu nome para Jesus. Eu te convido. E fala o seu nome e fala assim, Pai, eu vou falar o meu nome e você faz o seu. Eu, Rosiane Henrique Damásio, Senhor. Senhor, e Rosiane, Henrique Damásio, Felipe, estou aqui diante da sua presença, porque eu preciso de ti. Eu não sou nada, Senhor, eu faço um pacto contigo. A minha vida é tua, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho é teu. Faz cumprir o teu propósito. Fala. Faz cumprir o teu propósito, Pai, na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Senhor Jesus, que eu possa alcançar, Senhor, a minha geração, que eu possa alcançar o meu povo, que é o meu primeiro ministério, que eu possa salvar vidas, que eu possa, Senhor Jesus querido, servir ao Senhor, porque o Senhor está voltando e eu quero, Senhor, estar no céu com a minha família, eu quero estar no céu com a minha casa. Senhor Jesus querido, me use naquilo que o Senhor escolheu para me viver. E que eu possa, Senhor, seguir os seus caminhos e os seus propósitos. E a glória do Senhor possa resplandecer sobre mim. Assim, a partir de hoje, como todo sempre. E o seu nome ser glorificado através da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É essa oração que o Senhor quer de você. É esse pacto que o Senhor quer de você nessa tarde. Deixa Deus te controlar, deixa Deus te conduzir. Para de dizer não naquilo que Deus já está dizendo sim. Você quer tomar sua decisão, você quer ir para onde você quer, você quer decidir os seus caminhos, você quer decidir onde você mora, você quer decidir o lugar que você muda. Ei, não é mais você, ei, é o Senhor, Ele que faz. Entenda isso, para de repetir ciclos, porque Deus está falando com você. Hoje é hora de novo, tudo novo de novo. Ei, Deus é Deus de milagres. E hoje eu quero que você entenda que Deus te ama. Deus precisa que você entenda que o amor dele, que excede todo conhecimento, ele vai alcançar você. E hoje, a partir de tudo, aleluia, Deus começa a fazer tudo novo de novo na sua vida. Eu tô aqui não conseguindo me controlar, mas eu preciso terminar essa live. Já são 1h30 de live e eu preciso terminar essa live. Mas eu quero que você chegue aí onde você esteja. E entenda que o Deus que te ama, o Deus que conhece você,
O Deus que vê beleza em tudo que você faz. O Deus que te ama, o Deus que te restaura. Esse Deus que pega você imperfeito, que pega você, entendeu? Tudo quebrado e faz tudo de novo. Ele faz das mãos dele ser restaurado você de volta. Ele traz você uma restauração. Então entenda, ele vai fazer e vai mudar a história sua, da tua casa, da tua família. E aqueles que pensam que essa live de hoje salva por 24 horas, porque ela vai direto para o nosso canal no YouTube. E eu preciso que você, nesse momento, se puder, compartilhe, esteja comigo na próxima quinta-feira. Ore pela minha vida, para que o Senhor me sustente e que o Senhor possa me guardar e me livrar. E se você quiser, durante a semana, eu vou colocar aqui, tá? Para você me dar uma sugestão de tema, para a gente poder falar na semana que vem. Eu vou agradecer. Eu quero que você interaja com a nossa página, que interaja comigo aqui no Instagram, que me interaja comigo ali, entendeu? E que o Senhor possa fazer infinitamente mais. Manjo Ciara, um abraço para você, querida. Eu tô sentindo a presença tão forte do Espírito Santo, tá difícil terminar essa live com vocês, mas vocês estão entendendo. Deus hoje quebrou correntes, Deus quebrou cadeias, Deus quebrou grilhões. E a glória da segunda casa já está com você. Eu mando um abraço a todos vocês que estão aqui. E eu quero também, gente, não saia agora não, só para me falar com você. Se você ainda não conhece o meu livro, 7 Mulheres e um Segredo, eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar essa história. Aqui eu conto parte do meu testemunho, eu conto alguns